Olá, eu sou a professora Renata e na aula de hoje a gente vai estudar propriedades da matéria. O que são propriedades da matéria? São características de toda a matéria. Vou ligar um pouco a ideia para vocês entenderem o que são propriedades. Por exemplo, quais as características de um ser humano? Eles são bípedes, são onívoros, são as características do ser humano, são as propriedades dos seres humanos. Então, quais propriedades da matéria? As propriedades podem ser divididas em duas, gerais ou específicas. As gerais se refere a toda a matéria, toda e qualquer matéria tem aquela propriedade geral. E as específicas é o que caracteriza uma delas, diferencia uma da outra. Então, o que diferencia a água do chumbo? A água é líquida, insípida, inodora, no ambiente, né? Ela está na temperatura ambiente, ela está no estado líquido. E o chumbo também, só que tem uma cor diferente, ele tem uma densidade diferente. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas características gerais e as características específicas de toda a matéria. As propriedades gerais. Eu vou colocar aqui alguns nomes e aí a gente já vai pensando nesses nomes, tá? Extensão, impenetrabilidade, compressibilidade, divisibilidade, indestrutibilidade, inércia. Só pelos nomes dessas propriedades a gente consegue explicar cada uma delas, não é? Vamos pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho em extensão, o que significa extensão, divisibilidade, algumas já dá para ajudar aí a gente entender qual característica é, não é mesmo? Então vamos lá, extensão. O que é extensão? É o espaço ocupado por um corpo, ou seja, é o seu volume. Impenetrabilidade também é uma característica geral. Impenetrabilidade é quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Compressibilidade é quando eu tenho uma característica geral, né? E eu tenho os corpos, eles podem diminuir de volume se forem comprimidos e aumentar de volume se forem descomprimidos. A gente tem um exemplo da borracha, a gente tem exemplo do tecido, né, das coisas que estão do algodão no nosso redor. E a divisibilidade, que qualquer matéria ela pode ser dividida sucessivamente em partículas cada vez menores, até chegar em moléculas e até, de repente, até perder suas características. A indestrutibilidade também é uma característica geral. A matéria ela é indestrutível, isso ela não pode ser destruída, ela pode ser transformada ou rearranjada, mas a matéria em si ela vai sempre, as características, os átomos, as moléculas, elas não podem ser destruídas. Ela pode ser, como eu disse, transformada ou rearranjada. Inércia, essa é a única palavra assim mais difícil talvez aí para vocês poderem lembrar. Inércia, ela é uma propriedade da matéria que mede a tendência de um corpo conservar-se em repouso ou manter-se em movimento. Por exemplo, esse skate que vem vindo, né? E o skatista, eles estão na mesma velocidade. Quando o skate para, o corpo que estava sobre ele continua no mesmo movimento. Isso é o princípio da inércia, por isso que ele cai, senão ele teria parado junto com o skate. Então, veja só, a capacidade de um corpo conservar-se em repouso ou se manter em movimento chama-se inércia. Bom, falei de todas as características gerais que a gente pode ter. Então, falamos de todas as características gerais. Agora, vamos falar um pouquinho das específicas. Então, propriedades que diferenciam uma matéria da outra. Então, a gente tem dureza,
densidade, maleabilidade, solubilidade, pontos de mudanças de estado físico, dutibilidade e propriedades organolépticas. Só pelos nomes dessas propriedades, será que você consegue explicar cada uma delas? A mesma ideia, né? Algumas coisas vai ficar fácil, outras tem que pensar um pouquinho, mas vamos lá. Bom, a dureza, uma propriedade específica da matéria é a dureza. O que é a dureza? Por exemplo, o diamante risca o vidro, o vidro risca a madeira, madeira risca a cera. Uma substância ela pode ter mais dureza do que outras. O quanto uma matéria pode ser dura em relação a outra, é uma característica específica, né? Cada uma tem sua dureza. Solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver-se em outra. Então, o açúcar dissolve na água, o sal dissolve na água, óleos já não dissolvem. Então, solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver em outra. Corantes, por exemplo, tem corantes solúveis em água, tem corantes solúveis em óleo. E densidade? Densidade, ele é uma propriedade específica de cada matéria também. É uma relação entre volume e massa. Para calcular a densidade, realmente eu faço a massa dividido pelo volume, eu consigo saber quais objetos são mais densos do que outro. Por exemplo, o óleo, ele é menos denso que a água, por isso que ele fica sobre a água. Outra propriedade específica é o ponto de fusão, de condensação, de ebulição e solidificação. São as condições de temperatura e pressão em que ocorrem as mudanças de estado físico da matéria. Por exemplo, ao nível do mar, o ponto de fusão da água é 0 graus. É aquele momento em que a água está entre o estado sólido e líquido. Ou quando a água ferve, por exemplo, seu ponto de ebulição é 100 graus. Outra propriedade da matéria específica é a maleabilidade, que é a propriedade da matéria de poder se reduzir a lâminas, folhas, chapas ou placas. Isso é muito comum em aço, né? É o que é um material maleável, é capaz de se transformar nessas lâminas. Dutibilidade, que é a propriedade da matéria específica também. Dutibilidade é o poder de uma matéria ser transformada em fio. O cobre é um exemplo muito específico da dutibilidade. Já as propriedades organolépticas, né, elas são propriedades que podem impressionar os nossos sentidos. Por exemplo, a cor amarela do ouro, o brilho de um diamante, o sabor do doce, né, o odor do álcool. Então, são características que impressionam nossos sentidos. E por hoje é isso. O que eu recomendo é que vocês voltem esse vídeo, assistam desde o começo, anotem todas as propriedades, coloquem exemplos diferentes, pesquisem exemplos diferentes. E é isso, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.